Meninos, confesso que eu rezei para que hoje não tivesse tanta gente. E graças a Deus o pessoal foi consciente. Depois assiste pelo YouTube. Gente, a última vez, no mês passado, eu me assustei, porque não tinha um lugar na parede, sabe? Nossa, é assustador pensar que nós trocamos energia, então é complicado. E esse calor maravilhoso, que você escuta as cigarras o dia inteiro se matando e não cai uma gota de água. Impressionante. Amigos meus que têm problemas respiratórios tiveram que ir para outro lugar. Saíram de Brasília, foram passear em outro lugar, porque está complicado. Mas dizem que vai chover quarta-feira. Dizem. Como eu viajo segunda para fazer 13 palestras no Rio de Janeiro, a chuva deve estar dizendo, ela vai viajar segunda, aí a gente desaba. Está chovendo lá no Rio de Janeiro, oh, maravilha! E isso me fez lembrar de uma amiga que domingo passado esteve lá em casa e ela lembrou uma coisa muito interessante. Dona Irene Carvalho, através de quem as orientações dessa casa sempre foram feitas, então doutor Bezerra de Menezes, doutor Dia da Cruz, doutor Armaiana, Caíba Schutel, irmã Sheila, mãe Isabel, vinham, através dela, psicografavam ou, através da psicofonia, orientavam as pessoas. Foi assim que a comunhão cresceu, se tornou conhecida, porque ela era tiro e queda. Ela olhava para você, quanto menos ela soubesse de você, quanto menos ela te conhecesse, mais ela acertava. Ela tinha clarividência, passado, presente e futuro. Tinha gente que tinha pavor dela, a maioria. E eu me lembro bem que o Chico comentava, quando as pessoas de Brasília iam ao Uberaba, ele dizia, você é de onde? Ela, de Brasília. Por que você não foi na comunhão? O Chico falava. Por que você não procurou a Irene? E a pessoa ficava, Irene? Quem é Irene? E aí a pessoa voltava para Brasília e passava a frequentar a comunhão. Mas houve um dia em que, em 96, os Mamona Assassinas sofreram um acidente e desencarnaram. E aí houve uma reunião aqui na comunhão e os espíritos amigos falando, através dela, sobre o que tinha acontecido com os 5 rapazes e tal. Mas o mais impressionante é que depois da visão do acidente, do que tinha acontecido, né, que agora eu não vou me lembrar dos detalhes, ela, muito assustada, viu o Cristo Redentor se partindo em vários pedaços e desabando. Nunca os espíritos explicaram o porquê desta visão. Eu confesso a vocês que eu não consigo imaginar que o Cristo Redentor vai se partir em pedaços e cair. De jeito nenhum. Mas há uma simbologia nisso. O Rio atravessa de tempos para cá um período muito doloroso, em que a cidade, como diz a música, da beleza e do caos, está partida ao meio. E eu acredito hoje que esse Cristo que se partia em pedaços e caía, simbolizava isso. A grande dificuldade que o carioca tem de viver o seu dia a dia sem medo daquela violência diária. Eu sou carioca do Meier, posso abrir a boca para falar. Quando a gente fala mal da cidade da gente, é da gente, não tem problema. Mas, até hoje, Dona Irene já desencarnou, aos 95 anos, ficou o ponto de interrogação. Por que os espíritos mostraram o Cristo Redentor se partindo em pedaços? Eu acredito que seja um símbolo das enormes dificuldades que o Rio de Janeiro, não só o Rio, outros lugares também, mas o Rio, não sei se fazem mais propaganda, se aparece mais na televisão, enfim. Quando você diz que você vai fazer palestra no Rio de Janeiro, as pessoas já olham para você assim, com aquele olhar de, meu Deus, cuidado,
né? Mas eu costumo dizer que se você vai para uma cidade e desencarna de bala perdida, é porque tinha que ser. Você está lá fazendo palestra, não se preocupe, que eu acredito que não vai acontecer. Como diz o Divaldo, não existe bala perdida. Existe compromisso. Então, aquela bala, aparentemente desavisada, atinge a pessoa e provoca o resgate. Mas o nosso tema hoje, vamos conversar um pouco sobre algo que às vezes nos passa desapercebido na leitura dos livros, nas orientações, que são aqueles que são nossos mediadores. Aqueles que, em determinado momento da nossa vida, assumem a responsabilidade de nos orientar, mesmo que nós não os vejamos, mesmo que nós não escutemos, mas a nossa intuição sabe que naquele determinado período da nossa vida, de dificuldades em geral, alguém está nos guiando. Nos livros psicografados por André Luiz, ele conheceu vários mediadores. Aqueles que, num determinado momento, fizeram parte do ensinamento que ele tinha a realizar. E ele foi Carlos Chagas, o grande sanitarista, mas completamente ignorante das coisas da alma, das coisas do espírito. Por isso, desde o primeiro livro, Nosso Lar, ele lamenta ter ignorado a continuação da vida além da morte e chegar lá, no mundo espiritual, como um simples, não digo nem enfermeiro, porque nem enfermeiro ele podia ser, um zelador, alguém que limpava o vômito das almas sofredoras que eram socorridas nos hospitais de Nosso Lar. Porque, caso você não saiba, fora da matéria também se vomita. Porque toda energia que você guardou consigo, sem orientar para o bem, para a luz, para a beleza, permanece com você. E quem assistiu o filme Nosso Lar sabe disso. E o Nosso Lar 2, a mesma coisa. Agora vem Missionários da Luz, em que André Luiz narra o conhecimento que ele passou a ter de mediadores que eram trabalhadores e que orientavam aqueles que na Terra aparentemente eram espíritos muito estudiosos, muito inteligentes, mas que na prática do mundo espiritual não eram quase nada. Aqui na comunhão, nos tratamentos físico-espirituais, que chamávamos antigamente de tratamento de cura, houve muitos mediadores. E o que sempre chamou a atenção foi que um não interferia no trabalho do outro. Já começa por aí o aprendizado. Você se orientava com o Dr. Bezerra de Menezes? Dr. Bezerra de Menezes vinha, conversava com você, e se ele dissesse, olha, vamos conversar com o Dr. Ramayana, Dr. Ramayana vai orientar você também. Aí você sabia que você estava sob a tutela de Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, e também de Dr. Ramayana. Dr. Ramayana era assim chamado por todos eles no trabalho de cura. E uma vez Dr. Bezerra contou que ele tinha sido um dos 12 apóstolos de Jesus. Mas pergunta se algum dia eles contaram qual apóstolo. Nunca. Então foram anos e anos da gente pensando, quem será? Quem será, doutor Ramayana? Quem terá sido? Cada um tinha um palpite, mas os espíritos jamais contaram. Agora, quando o doutor Ramayana vinha,
e sentava incorporado na Dona Irene, na sua cama, perto de você, e começava a conversar com você, você podia já dar aquele tchauzinho de misse. Porque ele geralmente não dava boas notícias. Ele vinha para dizer que o seu caso tinha sido analisado, mas que, infelizmente, nem eles, espíritos amigos, podiam algo fazer. Então, você ficava quieto. Você fazia o tratamento todo, você recebia a alta e depois ficava se sabendo que a pessoa tinha desencarnado. Era impressionante a maneira como os espíritos não deixavam morrer a esperança. O verdadeiro mediador é aquele que até interrompe você quando você ameaça desanimar para dizer: não, não se preocupe, as coisas vão acabar dando certo. E quando a pessoa morria, aí é que dava certo mesmo, porque a pessoa morria. Vocês não se esqueçam de que final bom de livro espírita é quando morre todo mundo e se encontra do lado de lá. Anteontem, dia 3 de outubro, fez 167 anos que o Livro dos Espíritos foi lançado. Imagine, há 167 anos, as livrarias de Paris apresentarem na vitrine o Livro dos Espíritos. Meu Deus, que livro era esse? E a primeira pergunta era: o que é Deus? A pergunta de número 1 não é quem é Deus, é o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a força criadora do universo, a causa primária de todas as coisas. Imagine, quem era esse Kardec? Era o professor Rivaio, um pedagogo considerado em toda a França, um professor respeitado, mas usou o pseudônimo Allan Kardec para que o livro não fosse aceito pelo pedagogo que ele era. Daí a sugestão dos espíritos amigos. Ele tinha vivido entre os druidas e seu nome era Kardec. Então ele usa o pseudônimo de Allan Kardec. Há 41 anos atrás, eu estava no trabalho de cura, grávida da minha única filha. E eu tive pressão alta na gravidez. E eu me recordo que no 6º mês a pressão subiu de verdade. E eu deitava na cama de número 1, tipo assim, a mais necessitada. Então a cama de número 1 era para mim. Toda quarta-feira eu chegava e me deitava na cama de número 1. Tinha uma senhora, dona Selma, já desencarnada há muito tempo, ela era uma fofinha. Mas quando ela pegava o meu lençol para colocar na cama, ela me dava sempre uma bronca, porque eu nunca tinha um lençol todo branco. O lençol era floridinho, o lençol tinha uma margaridinha, e naquela época as pessoas mais assim rigorosas achavam que o lençol tinha que ser totalmente branco. Houve um dia em que as crianças, os bebês, choravam. E aí seu Eurípides de Bassanufo, incorporado na Dona Irene, disse: mas por que essas crianças estão chorando tanto? Como se ele não soubesse, ele sabia, mas lançou a pergunta. E aí doutor Júlio Capilé, um homem maravilhoso, um pediatra rigoroso, disse: é que a gente não deixa as crianças comerem nada antes de vir para o trabalho de cura. Imagine as crianças com fome. Aí doutor seu Eurípides de Bassanufo disse: mamadeira para todo mundo. Mamadeira antes da criança entrar, porque imagine a sala fechada, no escuro, e as crianças aos berros de fome. Naquela época, a gente achava que uma mamadeira de leite ia causar algum problema para o bebê, dele ser socorrido pelo mundo espiritual. E hoje a gente sabe que não tem problema nenhum, a espiritualidade faz e acontece. Essa é que é a verdade.
Tudo depende do nosso coração. Mas, no meu 6º mês de gravidez, eu fiquei, vocês não acreditam, magérrima, magra. Vocês conseguem me imaginar magra? Magra, só tinha barriga. Magra de verdade. Mas a pressão não baixava. E aí, seu Erasmo, que era dirigente do trabalho, chega e diz assim: doutor Bezerra, nós estamos preocupados com a Maíse, porque a pressão dela não abaixa. E o médico dela já está achando que vai dar um problema, que a criança não vai nascer. Doutor Bezerra diz: é verdade, Erasmo. Doutor Bezerra foi cearense. Aquele cearense, sabe aquele cearense? Vamos viver de brisa amorosa? Então, ele vira e diz assim: é verdade, Erasmo, a pressão da Maísa está alta, mas a mão de Deus vela por todas as pessoas que estão nessa sala e vai dar tudo certo. Eu acreditava tanto naquilo, e o seu Erasmo também, que o assunto morreu. E aí, como morreu, na reunião seguinte, doutor Bezerra disse: minha filha, fique sentada e comente o Evangelho. Aproveita, você se distrai. Comente o Evangelho, já que você está aqui para receber, comente o Evangelho. E eu abri o Evangelho e comentava. E houve episódios incríveis de um rapaz de 28 anos que o mentor espiritual estava ali, presente, e ele ia desencarnar. O doutor Bezerra disse: olha, meu filho, se você visse a sua ficha no mundo espiritual, você teria chorado como eu chorei. Porque você deveria viver até os 82 anos, mas vai desencarnar tão jovem por causa do vício que você tem. Ele fumava 4 maços de cigarro religiosamente por dia. Agora imagina, 4 maços, era um rapaz. E aí doutor Bezerra disse: olha, a nossa irmã Maíse vai sentar aqui do seu lado e ela vai lhe falar das belezas do mundo espiritual. Gente, o rapaz de 28 anos olhando para minha cara no escuro e eu pensando: o que eu vou dizer para ele, meu Deus do céu? Aí doutor Bezerra escutou meu pensamento, voltou para junto de nós e falou: conte a ele que a sua vozinha está lhe aguardando num lindo jardim na verdadeira vida, numa varanda cheia de flores. Ela virá recebê-lo. Aí eu virei para o rapaz e falei: você ouviu? Ouvi. Mas imagine, o rapaz chorava, porque você sair do corpo com 28 anos não é para qualquer um, não. Mas 4 meses depois, ele desencarnou. Os espíritos nunca disseram nada que não fosse a mais absoluta verdade. Os mediadores são assim. Às vezes eu estou no YouTube olhando e aparece assim: entrevista com ex-espírita, entrevista com ex-médium. Meus amigos, não existe ex-espírita, não existe ex-médium. Se você é ex-espírita, você nunca foi espírita. Você nunca colocou em você a transformação necessária. E infeliz daquele que se intitula ex-médium, porque mediunidade não vai embora. Ela encontra outras formas de acontecer. E às vezes é através do desequilíbrio, através da perturbação, através da melancolia, que a nossa mediunidade continua funcionando. Olha quantas vezes eu vi pessoas virem ao tratamento. Me lembro de um senhor, já desencarnado há muitos anos, ele tinha um caroço enorme no pescoço. E aí doutor Bezerra disse a ele: meu filho, não mexa nisso, deixa como está, que com o passar do tempo vai desaparecer. Desapareceu. Passam-se uns 2 anos, aparece outro.
Doutor Bezerra de novo, meu filho, não mexa nisso. Desapareceu de novo. Quando apareceu pela terceira vez, ele veio ao trabalho e disse: olha, doutor Bezerra, agora o senhor não vai me convencer. Eu vou deixar o médico mexer e tirar este caroço. Ele morreu na cirurgia. Porque quando o doutor Bezerra de Menezes dizia não faça isso, era para você não fazer. Porque ele estava vendo que não ia dar certo. Então foi baseado em tudo isso, esses mediadores extraordinários, que a comunhão se tornou o que ela é hoje. Porque eu me recordo que a primeira coisa que eu fiz com 15 anos de idade foi aqui nesse salão distribuir coxinha num chá beneficente para se conseguir fazer mais uma parede da comunhão. Porque a comunhão funcionava na W3, em cima da Casa do Barata, de propriedade do seu Mário Carvalho, um dos seus fundadores. E se fazia tudo, almoço beneficente, tudo que vocês podem imaginar, para que a casa fosse se erguendo. O salão era maior, esse palco era maior. A gente dava aula de evangelização aqui, nesse palco. E é claro, os anos foram passando, os fundadores todos partiram, vieram outros trabalhadores, mas os mediadores sempre permaneceram. Esta casa é dirigida por Dr. Bezerra de Menezes. Não é o Bezerra de Menezes da esquina, não. É Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A verdade é que hoje, infelizmente, não existem mais médiums com a mediunidade de Dona Helene Carvalho, de Dona Laís Capilé, de Dona Emília Prete Pereira. Dona Emília recebia a aura celeste, gente. Vocês têm ideia do espírito que era a aura celeste? Minha Nossa Senhora! Quando a entidade vinha, era tanta luz que a gente tinha que parar. Ficar todo mundo quieto, porque as palavras desses espíritos amigos orientavam esta casa. E o seu Mário, fundador, presidente, a vida inteira, até o seu desencarne, não tinha uma mediunidade. Ele não tinha nada de mediunidade, mas foi um presidente maravilhoso. A primeira reunião que ele dirigiu, poucos médiuns, a luz apagada, ele fez a oração: espíritos amigos, vocês que porventura estejam presentes, que são os mediadores do nosso destino, estejam conosco. Quando o primeiro espírito incorporou, ele ficou com tanto medo que acendeu a luz e disse: a reunião está encerrada. E ficou todo mundo: meu Deus do céu, que reunião é essa que não durou nem 5 minutos? Ele via o futuro, que muita gente com mediunidade não via. Uma vez, logo que eu comecei a fazer palestra, com 16 anos, alguém deve ter dito alguma coisa, ele me chamou e disse: se alguém falar alguma coisa para você, que você é muito garota para fazer palestra, diga que eu, que sou o presidente, estou sempre no último banco escutando você falar. E ele nunca me contou, ao longo dos muitos anos que vieram depois, por que ele me disse isso. Mas só não deve ter chamado ele de bonito. Como que, em 1973, esse cara coloca uma garota de 16 anos para fazer palestra? Mas não era por acaso, não era pela cabeça dele, era pela orientação dos mediadores dos trabalhos dessa casa. Por isso, a seriedade da orientação espiritual nós devemos sempre guardar com todo carinho. Quantas casas, infelizmente, mal orientadas que existem hoje. Quantos lugares difíceis de você buscar uma simples informação. As pessoas têm preconceito em relação ao candomblé, à umbanda.
Mas eu já fiz palestra em São Paulo, em Centro Espírita de Candomblé, maravilhosos. E fui tratada com o maior respeito. E tinha gente na rua, do lado de fora, para assistir a palestra. E depois, as entidades, dentro da sua roupagem, incorporavam nos médiuns e davam as suas mensagens. Sabe, nós somos muito complicados, porque a gente ou quer a conveniência da gente ou não quer nada. E a grande conveniência da nossa vida é fazer todo o bem que é possível. Dom Quixote de La Mancha tinha o seu mediador, que era Sancho Panza. Sancho Panza ia à frente de Dom Quixote para buscar um lugar onde eles pudessem se hospedar, onde o seu burrico e o cavalo manco do seu senhor pudessem se abrigar também. E a história conta exatamente isso, o quanto Dom Quixote, Miguel de Cervantes, ficou louco porque viveu na época da Inquisição. E não cabe aqui nenhuma crítica, porque os inquisidores de ontem somos nós, os espíritas de hoje, que viemos nos esconder em outra religião, porque levamos para a fogueira muita gente. E principalmente aqueles que se diziam médiums. Porque bastava você dizer que via quem já morreu, pimba, fogueira para você. Joana d'Arc, com a sua mediunidade extraordinária, na verdade, morreu queimada por isso. Porque ela dizia das visões maravilhosas que tinha das almas de luz. Então, quantas vezes eu vi ao longo desses 52 anos de trabalho aqui na Comunhão, pessoas que recebiam orientação e diziam: eu não acredito nisso, não sei por que eu pedi essa orientação, e voltavam tempos depois chorando por não terem acreditado. Olha, uma vez um médico veio se orientar e caiu comigo. E aí ele falou, disse: olha, eu nem vim procurar essa tal de Irene Carvalho, que dizem que é doida, mas eu queria conversar com você, porque eu acabei de vir de um check-up em São Paulo, eu sou médico, está tudo maravilhoso comigo. Nisso eu vejo, a porta estava aberta, a porta da sala, era uma sala de vidro ali na frente, e Dona Irene olhando para o rapaz, com aquele olhar 3x4. Ela tinha um olhar 3x4, que ela falava com você e ela já não estava vendo você. Essa que é a verdade. Ela chega para o rapaz assim: ô meu filho, você é médico? Volte onde você fez o check-up, porque você está com câncer de pâncreas. E ela: a senhora é doida. E ele falando: a senhora é doida. Bem que tinham dito que aqui na Comunhão tinha uma Irene de Carvalho maluca. Eu acabei de vir de São Paulo, estou maravilhoso. 2 meses depois, ele volta à Comunhão aos prantos. Ele estava com câncer de pâncreas. E ele desconfiou e voltou para um novo exame e estava doente. Ele morreu menos de 1 ano depois. As pessoas tinham medo dela de verdade. O meu pai, quando a encontrava, dizia: por que a senhora olha tanto para mim, Dona Irene? A senhora vê alguma coisa? Ela: de jeito nenhum, coronel. Eu só vejo o pessoal que fuma com o senhor. E nem assim ele parou de fumar. Porque, sem dúvida, dava medo. Dava medo. Uma vez meu pai teve um caroço no pescoço e ela disse: não, pode deixar que eu vou lá. Nós éramos solteiras, as filhas, eu vou lá na sua casa. Quando veio mãe Isabel, botou papai sentado, olhou o pescoço dele e disse: deixa eu ver se é câncer mesmo. Meu pai quase desmaiou. Não, pode tirar,
que não é câncer, não. Mas ele teria câncer anos depois, no cérebro e não no pescoço. Meus amigos, mediadores não mentem. Antecipam determinado tema, nos preparando o espírito para a nossa hora de prova. E é claro que você não quer uma prova. Você não quer que as coisas não sejam maravilhosas na sua vida. Se você não quer, não procure uma casa bem orientada, porque alguém vai te orientar corretamente. Alguém vai dizer que você precisa de novos rumos para a sua existência. Quando seu João Ribeiro e Dona Ana abriam a reunião da prece dos suicidas no domingo à tarde, as entidades sofredoras suicidas trazidas aqui na comunhão estremeciam, não de medo, mas da superioridade desses médiuns trabalhadores. Quantas vezes eu vi, passava uma Dona Emília, passava uma Laís Capilé, passava um Erasmo, e você via as almas sofredoras abaixando a cabeça. Elas não tinham coragem de olhar no olho do médium que elas respeitavam. Quando o médium não é respeitado pela espiritualidade, ele não tem proveito algum, porque ele sequer pode orientar e consolar alguém. E é claro que os mediadores, como aqueles que André Luiz encontrou nos seus livros, estão ali para nos esclarecer. Ele conhece Narcisa, uma enfermeira que vai orientando a André no que ele devia fazer. E um dia André pergunta: você tem algum sonho? E ela diz: eu tenho, eu trabalho aqui nas câmaras de retificação para conseguir bônus hora suficiente para as coisas que eu pretendo para as minhas próximas existências. E André Luiz nos fala então do bônus hora, aquela hora que você dedica ao outro sem esperar receber em troca, mas que fica guardada. E eu fico me perguntando quantos de nós encontraremos muitos bônus horas, uma verdadeira poupança de bônus horas, nos aguardando pelo bem que nós tivermos feito. Precisamos saber que aquilo que fazemos na Terra nos aguarda no mais além. Aquilo que o mais além tem para nos orientar, ele faz questão de, através do médium esclarecido, levar a mensagem até você. Seja numa prece, seja numa palestra, seja num estudo. Recebi o e-mail de um rapaz dizendo: Maíse, eu tive que deixar a casa espírita, onde eu trabalhei vários anos, porque os dirigentes tiraram as obras psicografadas pelo Chico Xavier, tiraram, colocaram outros livros de fantasia e proibiram se estudar as obras psicografadas por Chico Xavier. Existe maluco assim, que acha que pode substituir as obras extraordinárias psicografadas ao longo de quase 80 anos de trabalho mediúnico pelo Chico Xavier, colocando fulano de tal que a gente nem sabe quem é. É muito importante o nosso discernimento. Se você não sabe de alguma coisa, não fale nada. Tem uma frase dos Espíritos que eu adoro, que diz assim: do que não saibas, não digas. Não invente coisa. Não invente, eu estou vendo isso assim do seu lado. Não invente nada. Não minta, porque a vida cobra caro as energias que nós vamos deixando pelo caminho. Dona Laís Capilé
tinha o dom da palavra. Quando ela abria a boca, saiu estrelas da boca de Dona Laís. E todo Natal ela contava essa história que os espíritos haviam contado para ela. Quando Jesus era bebê, Maria precisou entrar na cidade para comprar comida. E, na época, já havia uma lei determinando que toda criança recém-nascida devia ser morta, na intenção de Herodes de que Jesus fosse morto. Maria precisou entrar na cidade. E ela resolveu fazer o que as outras mulheres estavam fazendo, escondeu Jesus bebezinho numa cesta. Ela colocou Jesus deitado, um pano por cima, jogou trigo para esconder Jesus e tentou passar. Mas Maria era uma jovem linda e logo um soldado percebeu que aquela moça bonita estava querendo entrar. E é claro, todo mundo que passava pela porta entrava com a cestinha e o soldado dizia: mulher, o que você leva nessa cesta? Cada uma mentia de um jeito. É trigo, soldado, que eu estou levando. É milho, soldado. Ah, é? Joga tudo no chão que eu te ajudo a recolher. Elas não tinham saída, porque o soldado estava com a espada na mão. Caiu o trigo, caiu o pano, caía a criança, e ali mesmo eles cortavam a cabeça das crianças. Correu muito sangue nas portas estreitas que protegiam as cidades. E Maria, naquele dia, precisou entrar. O soldado, olhando-a de longe, chamou por ela. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. Não sei se você vai se lembrar do primeiro dia que você disse uma mentira. Custou a sair a mentira. Você não vai lembrar, mas custou. Depois você fica um especialista. Você mente, que é uma loucura. Você mente olhando no olho. Eu te amo. Você é tudo na minha existência. Então, não tem jeito. Mas Maria nunca tinha dito uma mentira. Ela calada. O soldado já tirou a espada, porque ele conhecia aquele momento. Mulher, eu te pergunto, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. Mulher, pela última vez eu te pergunto, o que tu levas nessa cesta? E Maria começou a chorar. E disse: soldado, é o meu filho recém-nascido que eu levo nessa cesta. Ele deu uma gargalhada, guardou a espada e disse: mulher, se fosse teu filho, tu não me dirias: pode passar que eu não vou revistar a tua cesta. E é claro, anos depois, lembrando disso, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque foi a verdade que Maria disse naquele momento que fez Jesus entrar sem ser morto à porta da cidade, que depois, anos mais tarde, o homenagearia para uma semana depois crucificá-lo. Meus amigos, seja onde esteja a verdade, vamos ser fiéis a ela. Os espíritos escreveram certa feita através do Chico: verdade lembra uma estrela, quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Nós encontramos a nossa verdade na fé que nós possuímos, na casa espírita que o nosso coração escolheu. Vamos viver conforme essa verdade. Talvez não dê para fazer tudo o tempo todo, mas vamos fazer alguma coisa da nossa própria existência. Vamos homenagear aqueles que vieram antes de nós. No caso da comunhão, todos já na pátria maior, fazendo o melhor ao nosso alcance. Não aqui dentro, mas lá fora, quando nos perguntarem como é que nós podemos ajudar.
Vamos ajudar de verdade. Vamos espalhar coisas boas. Não permitamos que nada que aconteça nos tire o ânimo e a boa vontade. Não permitamos, porque às vezes de um instante de desânimo surgem tantos dramas, tantas situações difíceis. Vamos seguir em frente. Vamos fazer como Maria, dizer a verdade. E a verdade nos protegerá. Eu recebi essa orientação, mas alguma coisa me diz que tem alguma coisa errada. Guardo aquela orientação, quem sabe um dia eu a entenda, mas eu vou seguindo, realizando o melhor que eu possa, sem deixar que nada me impeça de prosseguir. Então, quando eu costumo viajar para fazer palestra em outros lugares, e quando chego, as pessoas dizem: Maíse, eu quero ir à comunhão para conhecer os meninos de sábado, que são vocês. Então, a responsabilidade é muito grande, porque nós vamos viver conforme aquilo que nós acreditamos. E precisamos fazer isso. Não importa o que suceda, porque os nossos mediadores permanecem ao nosso lado. Eles nos abraçam, eles nos abençoam, eles tocam o nosso ombro nas horas mais difíceis, como a nos dizer intuitivamente que permanecem conosco. Vamos viver conforme aquilo que nós acreditamos e já estaremos fazendo muito. Tive um amigo, Adelírio, desencarnado na passagem do ano de 76 para 77. Ele, um ano antes, também nessa mesma data, foi a Goiânia passear com amigos, esqueceu de avisar a mãe. E a mãe veio à comunhão. Mas ele desapareceu. Pergunta a Dona Irene o que aconteceu. E eu fui até a Dona Irene, e a Dona Irene olhou com aquele olhar 3x4 e falou: Maíse, procura no lago. Eu estou vendo o corpo dele no lago. Eu pensei: meu Deus, como é que eu vou dizer para a mãe do rapaz que ele está afogado no lago? Eu fui na direção da porta. Quando ele chegar: mamãe, por que a senhora veio incomodar a Dona Irene e a Maíse? Eu fui para Goiânia, esqueci de avisar, está tudo ótimo comigo. Era 1º de janeiro de 76. No dia 1º de janeiro de 77, exatamente um ano depois, ele morreu afogado no lago. Daí vocês entenderem por que as pessoas tinham medo dela. Era para ter medo mesmo. Porque quando ela ficava calada, era pior ainda. Porque você ficava imaginando: meu Deus, o que será que ela viu? E é claro, os filhos dela eram os que tinham mais medo. Porque eles não podiam ir para uma boate que, quando chegava de madrugada, os espíritos sofredores apareciam e diziam para ela: quer que a gente traga eles? E eles buscavam os filhos dela. Em 10 minutos estava todo mundo em casa. Dava aquela vontade de voltar para casa impressionante. Ela era divertida, ela amava teatro, ela amava arte. Ela era impressionante. Era Dona Laís, Dona Emília, seu Erasmo, essas pessoas maravilhosas, seu João Ribeiro. Seu João Ribeiro, ele tinha um carro velhinho, mas era disputado, porque daqui até a Ceilândia, quando nós íamos visitar as famílias que a comunhão ajudava, ele ia contando as histórias do espiritismo. Meu Deus do céu, quanta beleza há na vida, na nossa fé, na nossa esperança. Não nos esqueçamos disso nunca. Sigamos em frente da melhor maneira possível, porque o dia de amanhã vem perto. Hoje estamos no corpo e parece que nada de mal nos acontecerá,
Amanhã, quem sabe, estaremos talvez fora da matéria, mas na lembrança de cada coração que conviveu conosco, vai ficar o melhor, aquilo que nós tivermos deixado no coração de cada um. Façamos isso, meninos. Apesar do calor, apesar de tudo, tenhamos a certeza de que o melhor ainda não aconteceu na nossa vida, ainda vai acontecer. No primeiro sábado de novembro, eu estou aqui com vocês novamente. Volto no final de outubro. Caso aconteça alguma coisa com Cristo Redentor, vocês vão ver pela televisão. Mas eu tenho certeza que foi uma simbologia que os espíritos amigos mostraram a Dona Irene, desta cidade tão extraordinariamente bela, mas tão cheia de problemas também. Que em nome dos mentores amigos, dos invisíveis que estão aqui, daqueles que estão vindo assistir às palestras da nossa comunhão todos os dias, porque se preparam para voltar a uma nova existência neste planeta. Que nós possamos voltar à palavra, querida Cristina, até o nosso próximo encontro. E se Deus quiser, essa semana vai chover muito. Que chova de madrugada, que é para não criar problema para ninguém. Cuidado se você for dirigir, porque imagine o sabão que vai estar esse chão que há tanto tempo não vê água. Cuidado, que o nosso karma não seja esse, de sofrer um acidente pelo qual, às vezes, por nossa invigilância, nós venhamos a nos arrepender. Que Jesus nos guarde, que os mentores protetores dessa casa nos abriguem em seus corações.